One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Em casa, só minha mãe que trabalhava, e trabalhava pra caramba. Apesar dela só ter 2 filhos, eu e meu irmão, ela precisava ralar porque o marido dela, o nosso pai, ele era um bêbado que parecia sem teto, vivia jogado nas calçadas, sujo, barbudo, cabeludo, parecendo um mendigo mesmo. Quando eu fui ficando pré-adolescente, eu passei a ter vergonha disso, porque no bairro o meu pai tinha pedido de R$1. Ele saía pedindo todo mundo R$1 para poder ir comprar uma dose no boteco. Então, com isso, as minhas colegas de bairro da escola ficavam me zombando. Fazia isso em forma de brincadeira, mas zombando, sabe? Tipo, às vezes a gente ia brincar, ia fazer qualquer coisa, e elas ficavam assim, ô realzinho, ô realzinho. Ali no momento, eu dava risada, eu entrava na onda, porque eu não queria demonstrar a minha fraqueza, mas só Deus sabe como eu tava por dentro, me remoendo. A minha mãe, ela é costureira. Então, ela passava várias horas e horas sentada naquela máquina, remendando roupa dos outros para poder sustentar a casa. Com o tempo, a minha mãe ela ficava tão sentada, sabe? Passava tantas horas do dia sentada naquela máquina que ela foi tendo problema de coluna e ela mal ficava em pé direito. Ela andava toda encurvada porque ela sentia muitas dores. À noite, nossa, eu lembro as diversas vezes que eu ouvia a minha mãe chorando, que ela não conseguia dormir de tanto que ela estava com dor. Então, o tempo ia passando e, além da vergonha que eu tinha do meu pai por ele ser daquele jeito e por todo mundo no bairro conhecer ele como o bêbado realzinho, eu fui passando a ter meio que um rancor do meu pai, uma raiva, porque eu via minha mãe se matando, sabe? A minha mãe ela não dormia mais de dor, enquanto meu pai era um bêbado jogado nas calçadas. Uma vez eu tinha 14 anos e a minha mãe ela disse, filha, vamos lá no boteco buscar o seu pai, porque ele deve estar dormindo na calçada e está armando muita chuva. E naquele dia eu estava tão revoltada com o meu pai que eu não queria ir não. Eu falei, mãe, deixa lá, deixa ele tomar essa chuva, quem sabe ele cria vergonha, quem sabe essa chuva traz vergonha na cara dele. E a minha mãe disse, filha, se você não for, eu vou sozinha e eu tô sentindo muita dor nas costas hoje. Então, por causa da minha mãe, eu fui. A gente chegou lá e não achou uma alma bendita para ajudar. Então, com muito custo, eu e a minha mãe, a gente pegou meu pai, saiu arrastando até chegar em casa. Chegando em casa, a gente deu um banho no meu pai na água fria, trocamos de roupa, colocamos ele para dormir, sabe? E eu não consegui dormir porque eu lembro o tanto que a minha mãe ficou gemendo de noite e ela mal conseguia se mexer de tanto que ela tava com dor, sabe? Porque ela já tava sentindo dores, né? E ainda teve que fazer aquele esforço arrastando meu pai para casa. Então eu nem dormi de raiva. No outro dia cedinho, quando meu pai levantou, antes dele sair pro boteco, né, que ele ainda estava sóbrio, não tinha bebido ainda, eu comecei a falar umas boas para ele. Eu nunca tinha desrespeitado meu pai daquela maneira, mas eu não estava suportando mais. Eu disse, pai, por que você não cria vergonha na cara? Por que você não vira homem? Para com essa cachaçaiada sua, vai arrumar um emprego, vai tomar um banho, fazer essa barba, parece um mendigo, vai trabalhar, a minha mãe não suporta mais, a minha mãe tá morrendo. E a minha mãe tentava me fazer parar, sabe? Ela ficava assim, filha, para, respeita, ele é seu pai. E o meu pai caladinho, e eu falava, não mãe, alguém tem que falar umas verdades na cara dele pra ver se ele vira homem. Vai ser besta, a senhora não aguenta mais, a senhora se matando nessa máquina aí, ó. A gente vive buscando o meu pai nas calçadas. Que dia que ele vai criar vergonha na cara? E falei, e a minha mãe tentando, sabe? Até que por fim, eu tava com raiva demais, eu não me orgulho disso, mas eu tava cega, sabe? Eu tinha 14 anos e desde que eu me conhecia como gente, eu lembrava do meu pai naquela situação. Então eu virei pra ele e falei assim, você quer saber? Eu tenho vergonha de ser sua filha. Por mim, eu preferiria 1000 vezes não ter pai. Eu preferiria que o senhor tivesse morrido do que ter que encarar as pessoas te chamando de bêbado de R$1, me chamando de filha de R$1. Nisso, a minha mãe começou a chorar e o meu pai já saiu logo pro boteco. E a minha mãe chorando, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho que te contar a verdade, já tá passando da hora. A culpa de seu pai ser assim é minha. E eu já pensei, como assim, né? Como a culpa do meu pai encher a cara é sua. E a minha mãe pegou e começou a me contar. Ela falou assim, filha, o seu pai, quando a gente se casou, era um bom homem. Só que a minha mãe tava falando isso soluçando, sabe? De tanto que ela tava chorando. Era um bom homem,
Quando você nasceu, seu pai foi o melhor pai do mundo. Eu sou a mais velha e meu irmão é o caçula. O seu pai exibia você para todo mundo. O seu pai te trazia como uma princesinha, e era roupa nova, e era calçado novo, sabe? Seu pai trabalhava muito, ele não era assim. O seu pai nem bebia, ele nem gostava de beber. E eu disse, tá, mãe, para de rodear e conta logo então por que que meu pai ficou assim. E a minha mãe pegou e me contou que o meu pai se tornou alcoólatra depois que ele flagrou a minha mãe traindo ele com o ex-amigo dele. E, gente, eu nem consigo expressar em palavras o que eu senti naquele momento, porque eu tinha 14 anos e eu estava descobrindo aquilo naquele momento que eu tinha esculhambado meu pai, que eu tinha colocado meu pai lá no chão, sabe? A minha cabeça ficou muito confusa e a minha mãe começou a me pedir perdão, falando assim que ela era muito jovem, imatura quando aquilo aconteceu, ela era pouco mais velha que eu, mas ela se arrependia muito. Só que eu não conseguia ouvir a minha mãe, sabe? Eu tava muito confusa. Falei, mãe, não conversa comigo, não. Eu juntei as minhas coisinhas e fui embora pra casa de uma tia. Cheguei lá, contei tudo pra minha tia o que tinha acontecido e pedi pra ela se eu não podia passar uns dias ali. E a minha tia deixou. Só que acabou que eu fiquei na casa dela até os meus 16 anos. Então, eu fiquei na minha tia 2 anos, né? E nesse tempo, eu nunca abandonei o meu pai. Nesses 2 anos que eu fiquei na casa da minha tia, eu ia nos botecos atrás dele. Sempre que alguém falava, olha, vi seu pai dormindo ali, eu ia buscar ele, sabe? Fiquei cuidando, até porque eu tava me sentindo muito culpada. E nesse período, eu não falava com a minha mãe. Eu cuidava do meu pai, eu levava ele pra casa, às vezes eu dava banho nele, trocava de roupa, mas sem falar com a minha mãe. Eu tava muito magoada. Eu voltei a falar com a minha mãe quando eu tinha 19 anos. Eu passei 5 anos sem falar com ela. E tá, eu também não me orgulho disso, eu sei que não é certo. Mas eu tava muito machucada, sabe? Sempre que eu lembrava o que eu fiz com meu pai por culpa dela, me dava uma dor no peito, me dava um rancor que eu não conseguia olhar na cara da minha mãe. Mas com o tempo eu amadureci, né? Eu perdoei, eu vi que todo mundo erra e eu também precisava da minha mãe pra gente tentar resgatar o meu pai. Porque depois que eu comecei a trabalhar, a minha meta de vida era tentar tirar o meu pai daquilo, sabe? Das ruas, de viver feito um sem-teto, de estar sempre bêbado. Eu dei o meu sangue para isso. Eu paguei internação, eu paguei grupo de apoio, eu levava o meu pai para poder passear, para poder tentar distrair a cabeça dele, para ele não pensar tanto em bebida. O meu pai estava tão dependente que às vezes quando tinha assim, uns 3 dias que ele não bebia, ele dava crise, como se ele estivesse tendo uma convulsão, sabe? Do tanto que o corpo dele era dependente daquela bebida. Foi muita luta, foi 6 anos de luta. Às vezes o meu pai saía, às vezes ele recaía de novo depois de vários meses sem beber, e às vezes me dava uma tristeza, uma vontade de desistir, porque eu trabalhava, eu estudava, eu estava exausta, às vezes eu pensava assim que era inútil aquela luta, que meu pai nunca ia sair daquela vida, sabe? Mas graças a Deus, hoje está com quase 10 anos que o meu pai, ele não coloca uma gota de álcool na boca. E pela glória do Senhor, a minha família foi reconstruída, porque ele e a minha mãe hoje vivem, sabe, muito bem. Ele perdoou a minha mãe de verdade. O meu pai, quem vê ele hoje, quem vê o meu pai há 10 anos atrás, não acredita que ele é a mesma pessoa. A minha filha e o filho do meu irmão, nossa senhora, são as vidinhas do meu pai, sabe? Meu pai fala que graças a Deus e graças a mim que ele saiu daquela vida para ele poder viver o amor que ele vive hoje em dia com os netos. Então, o que eu posso te dizer com a minha própria história que eu aprendi é que antes de você olhar para uma pessoa e já apontar o dedo, primeiro conheça a história dela e antes de você já ir julgando, tenta ajudar. Quando eu entrei na adolescência, eu entrei também numa fase muito difícil de insegurança, de não conseguir me socializar, sabe? Porque eu achava assim que sempre que eu estava em público, eu dava algum vexame, que sempre que eu abria a minha boca para as pessoas era só para falar besteira. Então, às vezes, quando a minha mãe ela me obrigava a ir nos lugares porque eu não saía, mas às vezes ela falava assim, não tem um aniversário e esse você vai ter que ir, eu já ficava criando uma situação na minha cabeça que eu ia chegar lá e que eu só ia pagar amigo. Com isso, eu não ia, sabe, nos almoços de família, nos jantares, nas reuniões, ou às vezes quando era na nossa casa, eu me trancava no quarto para poder me esconder das pessoas. E eu tenho uma tia que eu acho que infelizmente toda família tem uma dessas, né, que é fofoqueira.
linguaruda, que adora tomar conta da vida dos outros. Ela começou a colocar na cabeça da minha mãe assim que eu era louca, que a minha mãe ela tinha que fazer alguma coisa ou me levar para tratar ou chamar um padre, porque também poderia ser um encosto. E a minha mãe, eu brigo com ela até hoje por causa disso, porque eu digo: mãe, a senhora é muito influenciável. As pessoas conseguem fazer a cabeça da senhora muito fácil, e isso é perigoso, não pode ser assim. A gente tem que saber filtrar, né? A minha mãe, ela foi na onda dessa tia minha e ficou paranoica comigo. Surtou. Ela passou a me tratar como se eu realmente fosse louca. Tá, isso era um motivo para se preocupar? Era sim, sabe? Mas nada que uma boa psicóloga não resolvesse esse meu problema. Mas não, a minha mãe, ela ficou paranoica. E aí ela me olhava como se eu fosse uma louca, ela cuidava de mim como se eu fosse uma maluca, ela não queria entregar uma faca na minha mão, ela não queria me dar um prato de vidro, sabe? Uma coisa extrema. E aí, né, uma vez, já tinha um tempão que a minha mãe estava me tratando dessa forma, eu já até estava meio que acostumada. Eu estava com 15 anos e estava numa TPM, gente, até hoje, eu tenho uma TPM do cão. Já tentei tratar, já tentei tomar coisas naturais, que as pessoas falam assim que é bom, mas nada resolve. Se eu tiver na TPM, sai de baixo, deixa eu quietinho no meu canto. Eu tava na TPM nesse dia, tava num daqueles dias também que parece que você levantou com o pé esquerdo, que tudo tá dando errado. Resolvi dar uma faxina no meu quarto. Nisso eu tinha tirado as gavetas da minha cômoda para poder limpar, e aí eu já tinha encaixado a maioria. Quando eu fui encaixar a última, eu não tava conseguindo. Todo jeito que eu tentava, parece que não estava dando certo. E aí nisso, eu já estava estressada, estava na TPM, eu meio que surtei. Mas assim, gente, eu surtei de uma forma que todo mundo em algum momento da vida surta, é normal. Então eu peguei, sabe, na hora do estresse, dei um murro na minha gaveta, tentando encaixar lá a força, mas acabou que eu quebrei o meu dedinho. E aí eu comecei a gritar, sabe? Eu dei um grito de ter meio que surtado e também de dor que meu dedinho tinha quebrado. Nisso a minha mãe veio louca no quarto ver, perguntou: o que que é isso, Sofia? O que que é isso? Eu falei: caramba, dessa gaveta, eu surtei, eu dei um murro. Sabe o que que a minha mãe fez, gente? Vocês não vão acreditar. A minha mãe, ela simplesmente chamou o sanatório para mim. Sim, ela estava certa de que aquilo era um surto psicótico e que eu precisava ser internada. Eu fui da minha casa até naquela clínica, parecendo uma louca mesmo dentro daquela ambulância, gritando e xingando e chorando. Eu não acreditava que a minha mãe estava fazendo uma coisa daquelas comigo por causa de uma fofoqueira linguaruda, sendo que ela conhecia muito bem a irmã dela. A minha mãe, ela sempre soube que a minha tia é daquela forma e mesmo assim ela estava fazendo aquilo comigo. Como eu estava com muita raiva, né, claro, pelo que a minha mãe tinha feito comigo, eu cheguei na clínica bem alterada, nervosa, xingando todo mundo, chorando. Então acabou que eles me deram um calmante, né, para eu poder dormir. Só que para mim foi muito bom, gente. Eu realmente estava precisando descansar e eu dormi assim, ó, várias horas, sabe? Descansei tanto que no outro dia parece que eu levantei até leve, calminha, tranquila, estava me sentindo tão bem. Pouco tempo depois que eu acordei, chegou o psiquiatra para poder me avaliar, né? Dr. Tiago, um amor de pessoa. Eu sempre disse para ele que ele pode se orgulhar do ótimo profissional que ele é. E aí nisso o Dr. Tiago começou a me fazer várias perguntas, né? Perguntando da minha família, dos meus pais, da minha infância. Gente, conversou um monte. No final das contas, ele me perguntou por que eu estava ali, né? E eu contei que eu era muito insegura, que eu tinha um problema em estar no meio de pessoas e por causa disso a louca da minha tia, que ela sim deveria ser internada, começou a colocar na cabeça da minha mãe que eu era doida, por isso que eu estava ali. E aí no final daquela conversa, ele me disse: olha, Sofia, eu vou ligar para sua mãe te buscar, porque não tem necessidade de você estar aqui, você não tem esse problema. O seu problema, a sua questão é mais assim, eu acho que idade mesmo, nada que uma boa psicóloga não dê o suporte que você está precisando. E, gente, eu gostei tanto, mais tanto de conversar com ele, porque eu nunca tinha conseguido me abrir daquela forma com ninguém, que eu virei para ele e eu falei assim: então, doutor, será que por acaso, se eu quisesse, não teria como eu continuar aqui por mais um dia ou dois? E ele, né, falou assim: uai, por que não tem necessidade? Eu falei: eu sei, mas eu tô precisando descansar, eu tô precisando ficar longe da minha família um pouco.
que eu fiquei ali porque eu quis e ele deixou, né? Ele quis me dar esse espaço, né, para eu poder respirar, para eu poder ter uma pessoa para conversar que não fosse a minha família, porque a minha família só falava comigo me julgando. Tá bom, a gente foi para casa. Quando eu cheguei em casa, a linguaruda, a bruaca da minha tia já estava lá me esperando. Então eu passei direto, nem falei com ela e fui logo pro meu quarto. Quando eu estava no quarto, eu escutei a minha mãe contando para ela que eu não tinha problema nenhum e que eu só fiquei internada lá na clínica por 1 semana porque eu quis e o psiquiatra, né, resolveu deixar. Nisso que a minha mãe contou, a minha tia começou a falar assim que então eu tinha que levar uma surra, porque eu fiquei internada sem necessidade, só para chamar atenção, só para deixar a família preocupada à toa. Nessa hora eu tava com o celular na mão e eu fui e mandei um WhatsApp pro doutor Tiago, eu nem achei que ele fosse responder naquela hora, porque ele é muito ocupado, né? Eu falei assim, eu não queria ter vindo embora, eu preferia estar na clínica. E na mesma hora ele me respondeu, ele mandou, o que foi, Sofia? O que tá acontecendo? Eu fui e contei, né? Falei, a linguaruda da minha tia já tá aqui perturbando, falando assim que a minha mãe tinha que me dar uma surra, que eu fiquei internada para chamar atenção. Nessa hora ele me ligou e eu até estranhei. E ele disse assim, Sofia, passa o telefone para sua tia. Falei, pra quê, doutor? Ele falou assim, passa lá. E aí nisso eu fui lá, né, entregar para ela. Só que antes de eu entregar o celular para minha tia, eu coloquei no Viva Voz. E ele falou assim, alô, é a tia da Sofia? E ela, sim, por quê? Ele falou assim, eu queria saber da senhora qual faculdade a senhora se formou. E a minha tia, como assim? Eu não fiz faculdade nenhuma. E ele falou assim, então o único problema da senhora é falta do que fazer mesmo? E a minha tia, no maior sem gração, né? E ele falou assim, olha, eu sou psiquiatra e eu, como psiquiatra, estou receitando para a senhora arrumar um gato para cuidar. E a minha tia, um gato, por quê? E ele falou assim, porque assim a senhora vai ter 8 vidas para cuidar, a sua e mais a 7 do gato, né? Quem sabe assim a senhora deixa a Sofia em paz. Gente, nessa hora eu fiz a mesma cara de satisfação que eu tenho certeza que vocês estão fazendo aí agora. Até a minha mãe, eu olhei para minha mãe, sabe? Ela tava com uma cara de quem achou bom. E foi bom também, porque depois disso eu acho que a minha tia ela ficou com tanta vergonha que ela me deixou quieta, sabe? Ela parou com esse negócio de ir lá pra casa pra ficar infernizando a minha mãe, colocando a minha mãe contra mim. O doutor Tiago, ele virou muito meu amigo, até hoje de vez em quando eu falo com ele no WhatsApp. Sempre que tem alguém precisando, sabe, desse tipo de profissional, eu indico ele. Nossa, não cante falar o ótimo profissional que ele é. E eu acho que aquele meu problema de insegurança extrema era mais coisa da idade mesmo, porque hoje em dia a minha mãe diz assim, Sofia, você parece até política quando você sai na rua, junta multidão querendo falar com você. E é mesmo, gente, eu conheço tanta gente, que eu vivo rodeada de pessoas, não tenho problema nenhum com isso.